Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz de silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura aos campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza, que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Imita a natureza, que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Aqui estamos mais uma vez, nos encontrando com o povo de Santo Amaro da Imperatriz para conversarmos, para ouvirmos o teu Evangelho. Esse Evangelho bendito que trouxestes até nós quando aqui estivestes. Que nessa manhã, Senhor, possamos ouvi-lo, não apenas com a nossa mente, mas também com o nosso coração. Que possamos sentir, Senhor, o Evangelho. Que essas palavras possam entrar no nosso mais íntimo do ser. Que ali fique. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, possamos lembrar dessas palavras, possamos
trazê-la para a nossa vida e praticarmos o Evangelho. Te agradecemos por essa oportunidade e pedimos a tua proteção, o teu amor, a tua intuição para esse momento tão especial que é falar do teu amor e dessa paz que o nosso Pai nos traz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Minha saudação a todos os ouvintes da Rádio Termal de Santo Amaro da Imperatriz, no programa Momento Espírita, através do CEPA, Centro Espírita Francisco de Assis, bem no centro da cidade termal de Santo Amaro da Imperatriz. Vamos falar nesta oportunidade sobre uma temática, porque tudo que falamos do Evangelho é importante. Mas hoje vamos falar um pouquinho do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no tema O Cristo Consolador. Diz lá na primeira parte, o jugo leve. No livro Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, cita: Vinde a mim, os que sofrem e estão carregados, e eu vos aliviarei. Encontrareis o repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus é um instrumento dessa nossa busca, porque é Ele que nos fortifica, que nos recupera e que dá significado à nossa existência. Por quê? Porque Jesus é a suavidade e leveza, que terá quem segui-lo. Entendendo, o jugo é o peso no corpo e o fardo, o peso para transportar. Então, a leveza de Cristo e o fardo para transportar também torna-se leve quando a gente reflete sobre a vida, quando a gente vive em orações e quando a gente tem atitudes benfeitoras em direção à compreensão ao outro irmãozinho de jornada. E todos os sofrimentos, as misérias, as decepções, as dores físicas, perdas de seres queridos, encontram consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar. E sobre aquele que nada espera após esta vida, as aflições então pesam. Eis o que Jesus veio dizer também: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. São palavras evangélicas, são palavras de Jesus. Então vamos entender, a quem tiver fé, a vida será significativa, e o caminho é ir ao encontro do Mestre para afastar as fadigas e ter o desejado alívio. O Consolador prometido. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade. Então, nessa instrução, o que a gente pode verificar?
é guardar os mandamentos, as necessárias instruções para ter uma vida notável aos olhos de Deus. E é na fé inabalável que se alcançará a plenitude desejada. E a grande doutrina, o Espiritismo, vem no tempo marcado cumprir a promessa de Cristo. Por quê? Porque o Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens e também mulheres à observância da lei e ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. Então a gente tem que fazer a leitura e procurar avaliar no seu contexto, ou seja, chegar a alguma conclusão. Uma delas é que o Espírito de verdade vem no cumprimento às leis, ao entendermos e seguirmos as mensagens compartilhadas nas palavras e nas metáforas. Então, segundo o Evangelho e segundo esta temática, o Cristo Consolador, que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. A doutrina espírita fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu sobre certos mistérios e vem trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e aos que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Então a gente tem que entender a importância da doutrina espírita neste contexto. Por quê? Porque é a doutrina espírita que dá oportunidades, e não com figuras, nem com alegorias, nem com propaganda, nem com discursos, mas com os necessários esclarecimentos. E a propósito, certa vez, o médico e médium Valdo Vieira, saudosa memória, ele que trabalhou com Chico Xavier, inclusive Valdo Vieira é que psicografou de André Luiz o livro Conduta Espírita. Valdo Vieira, ele conceituou então a doutrina espírita dizendo que mais que consoladora, que confortadora e mais que protetora, a doutrina espírita deve ser esclarecedora. Esse é o ponto que a gente sempre avalia, aquele que está crescendo no despertar da doutrina espírita. Não fica só em orações decoradas, não, mas principalmente na avaliação, na interação para obter como resultado esclarecimentos. E o homem, também mulher, compreende que mereceu sofrer. É isso, sabe que o sofrimento auxilia seu adiantamento e o aceita sem queixas. Está no Evangelho. Por que, ouvintes da Rádio Termal? Nós somos resultados das nossas escolhas. E quem deseja, inicia ou se converte para a mensagem que inclua participação, fé e oração. Então são palavras que a gente vai mensurando para se fortalecer e procurar permanentemente a evolução espiritual. Nesta temática do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, vamos falar um pouquinho do advento do Espírito de Verdade. Lá onde começa. Reina a verdade imutável, diz o texto. O Deus bom que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, senhores ouvintes,
o que a gente pode avaliar e desejar? Não sofram e procurem diminuir as forças dos desencantos, das tristezas e das desilusões. Sofres? Então vá ao encontro de Deus e siga pelas instruções de Jesus. Mas diz esse texto do Advento de verdade, lá no Evangelho, que os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Mas por que essa dificuldade? É que, infelizmente, não é culpar, nem desagradar, mas constatar que o materialismo e os interesses imediatos ainda são muito fortes. O que é bom enfatizar é que a doutrina espírita é receptiva aos que precisam se recuperar e se melhorar, valendo a máxima: se não for pelo amor, que vá pela dor. E vamos nós, continuando, destacando o Cristo Consolador, o tema de hoje, no programa Momento Espírita, através da Rádio Termal de Santo Amaro da Imperatriz, um programa que é organizado pelo CEPA, Centro Espírita Francisco de Assis. E diz o Evangelho: meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, vos socorreis, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir, para vos proclamar: crede e orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. Então não é eu que fala. Não são os nossos irmãozinhos nas casas espíritas. Nós interpretamos e lemos lá no Evangelho, quando Jesus disse: morte é a ressurreição, vida é a prova escolhida. Então, Jesus diz o quê? Que passaremos por aqui, vamos embora, aqui voltaremos para cumprir futuras missões. E a vida a cada um, esse período que estamos vivendo, é a prova escolhida. Palavras do Mestre Maior. Então, duas palavras no Evangelho que são muito fortes e que nós precisamos atuar constantemente com elas: crede e orai. Nós temos que acreditar, nós temos que ter confiança, nós temos que ter fé e orar, conversar com Deus, assimilar a beatitude que é a vida, assimilar a instrução de Jesus. E há uma observação que se faz, que vem do mentor maior: espírita, amai-os, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que além túmulo, que acreditáveis vazios, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, estamos bem, desde que interpretemos, desde que interagimos, questionemos, para chegar
uma conclusão saudável. Uma delas, que cada um se ame, que se valorize, que se cuide, que se fortaleça. E cita o instruí-vos, se informar com a instrução necessária, em que o referencial é o Evangelho de Jesus. Então, nos nossos dias, precisamos ter esta busca e essa conscientização. E na temática O Cristo Consolador, num dos seus brilhantes trechos, diz: obreiros, o trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas as vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai. Então Jesus vem nos instruindo. E a gente tem que entender, compreender perfeitamente o quê? Por exemplo, o corpo físico necessita das nossas mãos, não é mesmo? Mas o espírito não deve ser esquecido. Confiantes que todos cumpram suas tarefas e que, se evoluirmos com fé e orações, seremos também testemunhos de que nada se perde no reino de Deus Pai. Então a gente vai entendendo, vai superando as dificuldades e vai crescendo. Por quê? Porque os que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados, disse Jesus. Instruí-vos na doutrina que dissipa o erro das revoltas e ensina o objetivo sublime da prova humana. E aí a gente lembra uma frase indicativa. O que fazemos ao outro, fazemos pelas instruções de Jesus e logo agradamos aos olhos de Deus. Então a gente vai brilhando nesta espera para que a nossa vida seja sempre muito significativa. Por quê? Porque Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade, entendam? Sejam extirpados de nossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam do vosso sangue puro e que vos ferem. Talvez ficou um pouco difícil para entender, né? Pois é, para evoluir é preciso estancar os malefícios. O mal, aquilo que não presta, que não tem valor, que não agrega nada, que não ajuda em nada. Então, pensemos só em coisas boas e teremos dias melhores. Encaminhando o final dessa conversa que estamos tendo na Rádio Termal, nesta ocasião, nesta oportunidade, há uma mensagem maravilhosa. Quando somos instruídos, amai e orai. Tendes amor e façam suas orações. Ou seja, sede dóceis ao Espírito do Senhor e invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Então, fomos chamados. Nós somos os escolhidos. Então, o que é que a gente vai fazer, gente? Chamemos por Jesus. E quando ele chegar em sua vida,
que possas entender e assimilar a sua correta mensagem. Daí ficaremos bem e mais perto dos céus. Puderam perceber nos estudos e pesquisas que o espírito de verdade está no conjunto de atitudes corretas instruídas por Jesus. É um chamado combo. Espírito de verdade é um combo, onde temos tudo para fornecer. Temos tudo para dar aos nossos irmãozinhos de jornada. Este combo que tem igualdade, fraternidade, benevolência, beneficência, amizade, empatia, solidariedade, espiritualidade, respeito, amor, caridade e outras na mesma dimensão. Isto é sim o grande e lindo recado do Cristo Consolador. Fico por aqui. Muito obrigado à Rádio Termal por esta oportunidade. E mais ainda, obrigado ao CEPA, Centro Espírita Francisco de Assis, que me oportuniza levar essa comunicação. Até uma outra oportunidade. Muito obrigado e todos estejam sempre com Deus. Obrigado. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar aqui. Vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas missões perdidas, com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar. Encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder, aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre, com o Evangelho a nos guiar. Aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos. Então, queridos irmãos, nesse momento,
Vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a essa equipe espiritual que está conosco para nos auxiliar com a permissão de Jesus, levar a cada um dos irmãos necessitados os medicamentos que possam, nesse momento, meus irmãos, sentir essa luz do Mestre amigo adentrando a cada lar, cada ambiente dos lares, a luz de amor passando, tirando toda e qualquer influência contrária que possa estar trazendo desequilíbrio, desarmonia em seus lares. E que o amor do Cristo, a luz, fique plasmada em cada ambiente dos vossos lares. Que essa energia possa, Senhor, tocar o coração de cada um, levando a cura, se for do merecimento, levando a tua paz, Jesus, fortalecendo as mentes e os corações, para que sintam o teu amor direcionando, conduzindo e amparando a cada um. Quanta gratidão por momentos como estes, onde a tua presença vem do mais alto até nós, trazendo tudo o que necessitamos. Que esse amor possa também chegar aos hospitais, em cada local onde tem um irmão nosso necessitando, precisando desse auxílio, que possa a luz do Mestre alcançar. E assim levar a todos que necessitam desse amor. E também pedimos, Jesus, aos irmãos que com a certeza, com a fé dessa presença grandiosa em seus lares, colocaram a água para receber os medicamentos que cada um necessita, que possam receber esses medicamentos em teu nome, Jesus. Agradecemos, Senhor, por todo esse auxílio recebido. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja.
Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser.